bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e essa é mais uma videoaula aqui das nossas aulas de conhecimento musical. Tadã! Hoje a gente vai estudar aqui um tema bem legal e eu espero que seja muito enriquecedor, especialmente para você que está se aproximando do universo da teoria musical, porque é aqui nessas aulas de conhecimento musical onde a gente estuda os diversos elementos que compõem o campo da teoria, não só da teoria, da harmonia, da percepção, enfim, para que eles saiam logo do papel, para que eles entrem na tua mão e te permitam destravar na música, sem sofrer para ler partitura, para tirar a música de ouvido, para dominar a harmonia. E por isso, o tema que eu trouxe aqui é o essencial da teoria musical em uma aula. Para você que está começando a se aproximar desse universo de estudo, do estudo mais formal da música, para entender a linguagem musical, essa aula vai ser bastante agregadora, porque vai ser uma espécie de um guia aqui, para que você entenda o campo da notação musical, para que você veja como isso se aplica e se relaciona com a tua prática instrumental, e para que você consiga conectar as coisas e trilhar um caminho de crescimento na música, tá bom? Então aproveita que se você não é um iniciante na teoria musical, se você já tem uma base de entendimento, compartilha essa aula com aquele cara que você sabe que é um iniciante. Sabe aquele seu amigo, sua amiga, seu primo, seu colega, namorado, namorada, enfim, aquele estudante de música que você sabe que está ainda começando no universo da teoria musical. Manda essa aula para ele já. Compartilha aí no WhatsApp, manda o link para ele, fala assiste essa aula, porque realmente vai ser uma aula específica para quem quer desvendar os conceitos da teoria musical, entender, incorporar, fazer sentido. Vai ter muito conteúdo aqui, sim, eu sei, mas eu acredito que vai ser um conteúdo que vai contribuir para ampliar o teu universo de entendimento na música, tá bom? Então manda essa aula para essa pessoa já. E se você é essa pessoa que está me assistindo, seja muito bem-vindo. E vamos começar? Seguinte, quando a gente começa a estudar a teoria musical, a gente tem que entender que a teoria é um compilado gráfico de símbolos do que é algo totalmente subjetivo, que é o som musical. A teoria, estudar a teoria é aprender a colocar no papel o que é som, o que não se pega, o que não é concreto. Então a teoria, na verdade, faz parte de você entender como registra o som musical. Nada além disso, ok? Por isso que é fascinante, porque muitas vezes quando nós não estamos próximos da teoria, nós estamos próximos da prática, tocando, fazendo música. Então a gente já está acostumado a digerir o som, a prestar atenção no som, a produzir som com melhor ou com uma qualidade não tão legal, depende, né? Uma melhor qualidade ou não, depende do nosso nível de aprimoramento musical. Mas o fato é que a gente produz som. E quando você se aproxima da teoria, você vai aprendendo a relação de notar, da notação musical desse som, dessa grafia musical. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que o som ele tem 4 propriedades. E essas 4 propriedades trazem grafias diferentes. O que é isso, Dani? Essas propriedades dizem respeito à qualidade do som, dizem respeito às características dele. Por exemplo, quando você toca uma nota, essa nota ela pode ser classificada ou qualificada como uma nota de um som, de uma altura mais aguda ou mais grave. Então isso já é uma propriedade do som chamada de altura, como eu mesma falei, altura musical, ok? É a propriedade do som ser um pouco mais agudo ou um pouco mais grave. Claro que a altura ela só surge a partir de uma comparação. Para dizer se esse som aqui é agudo ou ele é grave, eu preciso comparar ele com outro. Se eu comparar ele com esse daqui, então ele era grave, porque ele tá mais grosso, digamos assim, entendeu? Do que esse aqui. Esse tá mais fininho. Agora, se eu comparo esse som com esse aqui, então ele tá mais agudo, tá vendo? Então, a referência de grave ou agudo que coloca pra gente uma localização espacial se tá mais alto, mais agudo ou mais grave, sempre vem da comparação. Mas o fato é que todo som musical que nós temos tem uma altura, ok? Uma altura definida. Além disso, esse som que eu tô tocando aqui, ele possui um volume, concorda? Eu posso tocar ele aqui e você fala, esse volume aqui tá um volume até que forte, porque eu não toquei assim. Assim seria o fraco. Pois essa é uma segunda propriedade do som, que não é chamada de volume. Essa propriedade é chamada de intensidade. Essas duas propriedades se confundem muito quando a gente está começando a conhecer os termos musicais. Por quê?
É bem comum a gente olhar a palavra altura e pensar que a altura se refere a volume. Ah, o som tá mais alto, então a gente acha que tá falando de volume. Alto no sentido de mais forte. E não, na música a altura é a frequência do som. É o quanto mais agudo ou mais grave ele está. Então é muito comum a gente se confundir nos termos e o significado entre essas duas. Mas lembra, altura a partir de hoje você vai se referir a tom, a quanto mais agudo ou mais grave está. Intensidade, que é volume, que é mais fraco ou mais forte, ou um volume médio aqui, de mezzo, ok? Agora pensa comigo, quando você também está tocando, você pode produzir esse som aqui, que tem uma altura, que tem um volume, você pode produzir nele uma duração, que pode ser diferente. Eu posso fazer esse som durar esse tanto de tempo, ou eu posso fazer ele durar bem menos tempo. E já cortou. Entende? Também, toda propriedade do som vem por uma comparação, ok? O fato é que a duração do som é uma terceira propriedade que vai trazer pra gente o aspecto do ritmo da música. Porque a altura traz o aspecto da melodia da música. O quanto mais grave ou mais agudo está, é a melodia. Pensa, eu posso tocar uma melodia, né? Se você é brasileiro, provavelmente você já reconheceu essa música aqui. E aí vai, né? Essa música aqui é o tema do Atirei o Pau no Gato, uma cantiga folclórica. Mas eu toquei as notas, portanto eu toquei notas mais graves ou mais agudas, sem a duração específica. Eu toquei num ritmo diferente do que seria realmente o comum dessa música, não é? O comum dela seria... E eu toquei sem esse aspecto, eu não me preocupei com a variedade de durações. Eu fiz todas elas no mesmo duração. Então eu removi aqui a preocupação com a propriedade ali da duração. Portanto, eu perdi a identidade rítmica desse tema aqui. Deveria ser assim, né? Entende? Então, todo som tem essa terceira propriedade aqui, que vai trazer pra gente um aspecto do ritmo. A intensidade é uma propriedade que traz pra gente o aspecto da musicalidade. Porque quando eu tô tocando, me preocupando com a intensidade, eu tô me preocupando com um som que tá mais refinado musicalmente ou não. Eu posso, por exemplo, tocar de novo esse tema aqui do Atirei o Pau no Gato, todo forte. Intensidade forte. Mas isso tá muito pouco musical. Se eu vario a intensidade, então eu mexo na dinâmica da música, eu vou ter algo muito mais expressivo e muito mais musical. Tem horas que é mais forte, tem horas que é mais suave. Percebe a diferença de interpretação? Então, são aspectos que a gente vai construindo ao longo do nosso aprimoramento musical, da nossa capacidade técnico-interpretativa. A gente vai melhorando a nossa capacidade de ter uma qualidade de afinação para a melodia, tocar as notas com a frequência bem afinada. A gente vai melhorando a nossa capacidade de expressividade, aumentando a nossa capacidade de musicalidade, quando a gente começa a cuidar dessa propriedade da intensidade. A gente vai firmando a nossa base de ritmo, quando a gente começa a cuidar dessa propriedade da duração. E existe uma quarta propriedade, que é o timbre. E essa daqui é inerente à fonte sonora. O timbre vai nos remeter da onde está vindo o som. Então, esse tema que eu toquei aqui, do Atirei o Pau no Gato, está vindo de um piano. Então, é o timbre do piano. Mas eu poderia fazer esse tema com a minha voz. Então, o timbre mudou.
porque agora o timbre vem da minha voz. O timbre é a propriedade que diz de onde vem esse som. É aquela propriedade que faz você reconhecer a fonte sonora, mesmo sem estar vendo ela. Então, quando você ouve aí seu pai falar, você não precisa estar na frente dele para você reconhecer que é o seu pai que está falando, porque você conhece o timbre da voz dele. Você reconhece o timbre de uma guitarra, o timbre de um violoncelo, entende? O timbre é a fonte sonora, tem a ver com a qualidade, com o som mais encorpado, mais cheio de harmônicos de um instrumento ou de outro. A gente reconhece de onde está vindo aquele instrumento. Tem a ver com o brilho do instrumento. Se você compara o timbre do trompete com o timbre do violino, você sabe que o trompete é bem mais brilhante, é bem mais, com muito mais potência sonora, um timbre bem diferente do timbre ainda do violino. O violino ainda vai ter algo mais brilhante porque é um instrumento bem agudo. Se você fizer um outro, mas é diferente, bem diferente do trompete. Mas se você comparar ele com o violoncelo, por exemplo, trompete com violoncelo, são timbres com uma característica muito diferente. O violoncelo mais aveludado e o timbre ali do trompete mais metálico, ainda que o timbre de um determinado instrumento é muito impactado pela intensidade. Nós conseguimos alterar o timbre de um instrumento de acordo com a expressividade e até com recursos que a gente usa. Vamos pegar o exemplo do trompete mesmo. Quando a gente põe uma surdina no trompete, muda o timbre do trompete. É o mesmo trompetista, é o mesmo trompete e o instrumento sai com outro som. Um outro exemplo, você que toca piano, você coloca pedal ali do piano, se você observar, tem um pedal ali que altera bastante o volume, muda o timbre totalmente. Então, não vamos colocar esse pedal de volume, vamos só colocar aquele pedal que deixa o som mais ampliado, mais cheio, mais volumoso, muda o timbre. Então, quando a gente começa a cuidar da expressividade de uma música, mexendo na intensidade, isso também altera um timbre que a gente não teria controle, porque o timbre é próprio da natureza do instrumento, mas há nuances timbrísticas que a gente consegue alcançar no nosso instrumento. E isso vale para a voz também, ok? Então aqui você está conhecendo as 4 propriedades, o conceito das 4 propriedades do som e está entendendo como elas já se relacionam com a prática musical. O fato é que essas 4 propriedades aqui, elas abordam aspectos específicos da música que têm simbologias específicas. Então, quando eu estou falando da altura, eu estou me remetendo à melodia, eu vou aprender sinais gráficos específicos para escrever uma melodia. Quando eu estou falando de intensidade, eu vou aprender sinais gráficos específicos para trazer uma representação para expressividade, para algo ser mais musical, ter mais musicalidade. Quando eu estou falando de duração, de novo, eu vou estudar todo um campo de sinais gráficos para registrar o ritmo da música. Entende? E quando eu estou falando de timbre aqui não tem sinais gráficos. Na verdade, quando a gente fala de fonte sonora, a única grafia que a gente tem na música é escrever para qual instrumento aquilo é indicado. Esse é um indicado para ser tocado para trompete, ou isso é para ser para guitarra. É apenas... Existem também alguns outros, sim. Por exemplo, a clave que você usa, a quantidade de claves indica o tipo de instrumento que tocaria. Então, traz uma sugestão de qual é o tipo de instrumento que tocaria. Mas essas 3 propriedades aqui, elas têm vários sinais gráficos para representar o âmbito que elas acolhem. Entende? Vamos estudar alguns deles? Vamos começar a falar dos sinais gráficos para altura, para melodia. Primeiro ponto, notas musicais. Quando a gente pensa num som ser mais agudo ou mais grave, nós já estamos falando das notas musicais, que são 7, e até aí não tem nenhuma novidade para você. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Agora, o fato é que essa forma de nomear as notas não é a mesma em todos os locais. Você pode encontrar esse nome aqui em alguns outros países, mas em determinados países você não vai encontrar uma tradução para Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você encontra uma correspondente em letras do alfabeto. Então, em alguns países como os Estados Unidos e outros países europeus, enfim, vários outros, a gente tem essa aqui, ó, essa correspondência. Usa-se a letra C para começar a correspondência com a nota Dó.
usa-se a letra D para ser correspondente com Ré, a letra E para ser correspondente com Mi. Ah, Dani, por que o A tá só aqui? Ah, isso é uma velha questão que até hoje eu não encontrei resposta. Não encontrei. Encontrei várias hipóteses, já recebi vários comentários, mas são todas hipóteses. Não vi ainda nenhum livro sério de teoria musical que justifique realmente por que o A começa como um correspondente para a nota Lá e não para a nota Dó. Ok? Então, como eu não tenho essa resposta concreta, eu prefiro não abrir nenhuma hipótese de todas que eu já escutei na vida. O fato é que começa aqui. A, B, C, D, E, F, G. Ok? Esse é o correspondente para os nomes. Agora veja, nós temos 7 nomes de notas, ou 7 letras do alfabeto, mas os sons musicais pertencem a uma gama enorme. Cada som musical é representado por uma frequência. Então você já deve ter ouvido falar que a orquestra é afinada no Lá 442, por exemplo, Hertz, é assim que a gente fala. Por que isso? Porque isso é uma simbologia que determina a altura do som. Por quê? Porque nós temos vários Lás possíveis. Se você observar no piano, o piano é muito claro, é um instrumento onde você vê a quantidade de teclas, portanto você sabe a quantidade de sons que ele produz, de uma maneira muito visual, sabe? E nós só temos 7 nomes, é porque esses nomes se repetem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ixi, aí vai de novo, eu vou começar a miar. Eles vão se repetindo, isso vai gerando oitavas. Toda vez que a gente tem um Dó, chegou até o Si, vai começar uma nova sequência de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós temos uma outra oitava, então, desse Dó. E aí vai começar a sequência, né, nessa segunda oitava, chegou até o Si, começa uma terceira sequência, uma terceira oitava, ok? E para cada oitava dessa sequência aqui de nomes, há uma altura. Então, olha só, esse é o primeiro Dó que temos aqui no piano, muito grave. Esse é uma outra oitava de Dó. Vai ficando, é grave ainda, mas menos grave. Menos grave ainda, tá ficando cada vez mais agudo. E aí, para cada um desses Dós, há uma representação numérica, porque isso vai trazendo altura, ok? Então, esse Lá que afina a orquestra é uma altura específica de Lá, porque podem existir diferentes alturas da nota Lá, entende? Essas diferentes alturas são grafadas na pauta. A pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, assim, 5 linhas e 4 espaços. Opa, coloquei até um outro símbolo aqui que já eu explico ele. Mas a pauta é isso aqui, são essas 5 linhas que são sempre contadas de baixo para cima e aonde eu coloco as notas musicais, que possuem um desenho específico. Eu vou desenhar elas em formato de bolinha agora. Não é só esse formato, tá bom? Já a gente vai falar mais dele. Mas o fato é, quanto mais as notinhas estiverem subindo aqui na pauta, mais a altura está aumentando. Então tá ficando mais agudo o som. E aí, como a pauta tem 5 linhas e 4 espaços, essas notas elas vão ficar presas nas 5 linhas e nos 4 espaços. Então é assim, ó. Uma nota na linha, uma nota no espaço, uma nota na linha, uma nota no espaço, uma nota na linha, uma nota no espaço, uma nota na linha, uma nota no espaço. E por aí vai. As notas podem ser grafadas assim, na ascendente, subindo, quando você estiver representando uma sequência de sons que estão ficando mais agudos. Ou elas podem ser grafadas na descendência, aqui, né, ó. Quando você estiver representando uma série de sons que estão ficando mais graves, ok? Ó. Tá ficando mais grave. Então, quando você olha uma grafia musical e as notas estão descendo, tá simbolizando uma passagem de notas que estão ficando cada vez mais grave e vai descendo, ok? A altura musical vem representada pelo movimento das notas na pauta. Agora, pensa logicamente comigo. Se nós temos 5 linhas e 4 espaços, quer dizer que a gente consegue escrever na pauta 9 notas, porque 5 mais 4, 9. Porém, só o piano possui 88 sons. Cada instrumento possui uma tessitura, esse é o nome, esse é o termo.
Cada instrumento possui uma tessitura específica. O que é tessitura? A quantidade de sons que produz, a quantidade de notas que tem nesse instrumento. O piano tem 88. Mas o fato é, como é que eu represento essas 88 notas se na pauta só cabe 9? Concorda? Onde eu vou escrever mais notas? Aí nós temos alguns recursos que são usados. Um primeiro recurso que é usado é das linhas que a gente coloca fora da pauta, é um pedacinho de linha. Aqui, ó, a gente coloca um pedacinho de linha aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma linha. Posso colocar esse pedacinho, eu não coloco a linha inteira, eu coloco um pedacinho. Posso colocar aqui ou posso colocar aqui em cima também, ó. Em cima da pauta. Tá vendo? No sentido de que as notas estão subindo, vai sair, vai lá pra cima, eu vou colocando um pedacinho de linha. Eu coloquei um pedacinho, mas a gente pode colocar vários pedacinhos de linha. Até 5 é a convenção, não mais do que 5. Quer ver como ficaria? Vou mostrar pra você, ó. Ficaria assim, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Peraí. Tirim, tirim. 1, 2, 3, 4. Vai. Tirim, tirim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Uou! 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 Tá parecendo que eu tô dando aula aqui, já sei lá do que, de programação, parecendo, sei lá. Por quê? Porque eu coloco uma nota aqui, ó. Na quinta linha aqui, não é verdade, ó? Nossa, olha que curioso, uma particularidade que eu acabei de reparar. Lembra que eu falei que a pauta se conta de baixo para cima? Então essa é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta, não é? As linhas que estão colocadas fora da pauta é o contrário. É daqui para cá. Essa aqui é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta. Eu vou fingir que você está conseguindo enxergar o tamanho desses números, mas tudo bem. O fato é que essa é a quinta linha, porque a primeira linha é essa aqui, ó. E aí, ó, as notinhas, elas vão se sucedendo assim. Eu não sei se eu fiz certo, acho que não. Repetiu. Eu repeti? Repetiu 4 2 vezes. Mas é intencional, mas é intencional. Tá bom. Tininim, tininim. Aqui faltou uma. Aqui faltou uma, ó. Aqui faltou uma. Vou colocar um pedacinho aqui, ó. Era intencional. Aqui, ó. Eu fiz numa crescente, ó. É que eu fiz subindo, né? Mas se você observar de trás pra frente, você nunca vai ler uma música assim, né? Porque a gente usa o sistema da leitura musical, assim como é o sistema da leitura de palavras. Nós não lemos como, se eu não me engano, os orientais leem o livro de trás pra frente, não é? A gente não lê. A gente lê da direita para a esquerda e a gente vai do começo pro final. Eles leem do final pro começo, não é? Então, na partitura é a mesma coisa. A gente vai ler daqui pra cá. A gente tocaria essa nota, depois essa, depois essa. Mas, apenas para você entender, vamos imaginar o sentido contrário. Vamos imaginar que você pode começar por essa nota, depois essa, depois essa. Não é o caso. Não poderia daqui pra cá. Mas só para que você entenda, tá vendo? Ó, eu escrevi a nota na primeira linha suplementar, esse é o nome. Primeira linha suplementar. Depois eu escrevi ela para baixo da primeira linha suplementar. Aí eu coloquei 2 linhas suplementares. Escrevi abaixo de 2 linhas suplementares, é por isso que eu repeti. 3 linhas suplementares, ela está na terceira linha suplementar, está abaixo da terceira linha. 4 linhas suplementares, está abaixo da quarta linha. 5ª linha suplementar. Tá vendo? Eu posso escrever notas assim, que começam com uma única linha e vão descendo. Porém, a forma correta de fazer essa leitura que eu acabei de te induzir não é de trás para frente. É assim, ó. Se eu quiser descer, é aqui. Uma linha suplementar, abaixo dessa uma linha. 2 linhas suplementares, abaixo dessa segunda linha suplementar. 3 linhas suplementares, abaixo das 3 linhas. 4 linhas suplementares, abaixo da quarta linha. 5 linhas suplementares. E tá bom já, porque quase compôs uma nova pauta. Por isso, 5 linhas suplementares no máximo. Aqui sim tá o sentido correto de leitura, onde eu vou daqui para cá e fiz descendente, porque aqui eu estou lendo na ascendência. Linhas suplementares. Nos 2 exemplos que eu coloquei para você, são chamados de linhas suplementares inferiores, porque estão abaixo da pauta. Só que isso que eu fiz aqui pode ser feito acima da pauta também. E para que eu colocaria linhas suplementares acima da pauta? Para registrar sons agudos. Essas linhas suplementares abaixo da pauta registram sons graves,
Porque está descendo. Lembra que a altura da nota vai sendo indicada dentro da pauta. Então, se tem linhas suplementares inferiores, é porque estou registrando sons que estão vindo para o grave e que não couberam dentro da pauta. Se eu coloco linhas suplementares superiores, eu estou registrando sons agudos que não cabiam dentro da pauta, porque a pauta só comporta 9 notas. Então, uma das estratégias para que a gente possa escrever mais notas é colocar linhas suplementares, porque assim eu amplio o tanto de notas que eu posso pôr. Olha quantas notas eu consegui pôr a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso pôr mais 9 notas graves e mais 9 notas aqui agudas. Portanto, a pauta agora já conseguiu abranger 27 notas. Só que o piano tem 88. Ainda falta um bastantão para conseguir registrar, né? Uma das outras estratégias não é apenas essa. Uma das outras é você usar mais de uma pauta. Então, isso faz a gente se remeter já a uma indicação gráfica da propriedade do timbre. O piano, como é um instrumento com uma tessitura muito ampla, muitos sons graves, sons médios e sons agudos, poucos instrumentos têm isso. Porque os instrumentos eles têm uma região mais fixa, se eu posso dizer essa palavra. O que eu quero dizer? Violino. Violino tem notas agudas. Você não vai encontrar esse som no violino, ok? Trombone. Você vai encontrar sons grave no trombone. Você não vai encontrar esses aqui no trombone. Poucos instrumentos conseguem pegar tantos sons assim. Violão também consegue. Órgão também. Acordeon. Não sei se acordeon. Estou um pouco em dúvida do acordeon. O violão consegue. A guitarra. O órgão, enfim, instrumentos que têm uma tessitura, a harpa, né, grande e de notas. Então, no caso, por exemplo, para o piano, qual é o recurso que é usado no piano? Colocar duas pautas simultâneas. E como que eu sei que essas pautas estão simultâneas? Há uma ligação entre elas, ó. A partitura do pianista vem assim, ó, vem com duas pautas unidas na lateral. O fato de unir indica que essas duas pautas estão trabalhando juntas. O que significa isso? O músico que toca piano, por exemplo, ele não vai ler as notas que estão aqui e somente a hora que acabar ele vai vir aqui. Não, ele tem que ler as notas que estão aqui e as que estão aqui também, de forma simultânea. Ele tem que ler na vertical. Ele tem que ver o que cai com o que. Ele tem que ver as notas que estão aqui e as notas que estão aqui de forma simultânea. Porque essas notas que estão nessa pauta de cima são notas que estão abrangendo sons médios que vão para o agudo. E essas aqui, a convenção é que essas são notas que vão abranger sons do médio para o grave. Então é como se dividisse o piano ao meio. Divide o piano ao meio. Daqui do meio para o agudo, todas as notas que tem do meio para o agudo, eu só escrevo na pauta de cima. Todas as notas que tem do meio para o grave, eu só escrevo na pauta de baixo. E aí eu não preciso colocar 88 notas, né? Ou pelo menos não teria essa necessidade dessas 88 possibilidades terem que ser escritas numa única pauta. Tem duas pautas sendo usadas para isso. O órgão, por exemplo, usa 3 pautas. Então coloca mais uma aqui, mais uma terceira pauta aqui embaixo. Une aqui. E tem mais informação aqui, porque essa informação é para a pedaleira do órgão, entende? Esse é mais um dos recursos para conseguir escrever o leque de notas aqui, ok? Colocar mais pautas, colocar linhas suplementares, colocar mais pautas. Outro recurso que pode ser feito, que você pode encontrar para abranger todas as possibilidades de nota, usar a abreviatura de oitava. Lembra que eu falei que as notas têm 7 nomes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que se repetem. E quando elas vão se repetir, começou uma nova oitava da nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mais uma oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por quê? Porque se você contar de um primeiro Dó até um novo Dó, passou por 8 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fez um intervalo de 8 notas. Por isso que é uma oitava. Então você pode encontrar o seguinte, você pode encontrar uma nota aqui, ó. Uma não, né?
várias notas assim, 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 com o número 8 aqui, assim, ó, daqui até aqui, indicando que esse trecho daqui até aqui, você não vai executar essas notas que estão escritas. Por exemplo, essas notas poderiam ser aqui. Quando está indicando uma linha de oitava, o número 8, com essa linha falando até aqui, eu quero... Eu não, né? Essa é a convenção. A convenção é que essas notas aqui vão ser tocadas uma oitava para cima. Não é a nota que eu estava aqui, é aqui em cima. Por exemplo, se isso aqui for um Ré, Ré, Mi, Ré, Fá, Sol, Fá. Ao invés de ser aqui, vai ser aqui. Ré, Mi, Ré. É a mesma nota, oitavada. Fá, Sol, Fá. Você também pode encontrar o símbolo de 15, ao invés de oitava. Pode encontrar isso. Aí não vem oitava, né? Aí só vem 15. Por quê? Porque isso indica que é para subir 2 oitavas. Ou seja, qual que é a estratégia? É a gente abreviar, né? Porque a nota, ela não subiu na pauta, ela ficou escrita no mesmo lugar. Só que aqui você executa 1 oitava acima. E aqui você executa ela 2 oitavas acima. Então você não precisa subir ela na pauta, você não precisa usar linha suplementar, você não precisa usar outra pauta. Você deixa ela escrita onde ela está e indica que o executante tira essa nota, tira o som dela 2 oitavas acima quando está o 15. Em vez de ser aqui, também não é aqui, é só aqui. E se esses símbolos apareceram escritos debaixo da pauta, a indicação é que é para a oitava abaixo. Se vem a linha de oitava aqui, ó, abaixo da pauta, você vai produzir o som mais grave, 1 oitava mais grave. Se vem o número 15 aqui, você vai fazer 2 oitavas mais grave. Então essa é a forma de registrar esse som mais grave. Se você estiver perguntando, por que 15, Dani? Por que não é 16? Pode, né? Você pode pensar, se é 2 oitavas, poderia ser 16, né? Já que o dobro de 8 é 16. Poderia, não poderia? Então, na verdade, a questão não é a matemática. A questão é o intervalo que tem. Se você contar um dó, aí a próxima vez que aparece um dó, deu 8 notas. A próxima vez que aparece, dá 15 notas desse dó inicial. Entende? É o intervalo de distância que há entre eles. Tá bom? Então aqui tem 3 símbolos que você agora está reconhecendo para grafar a altura musical. Agora, é importante que você entenda que eu não posso dizer nesse momento aqui qual que é a frequência exata. Eu não sei dizer se isso aqui é um Mi com a frequência típica do Mi, se isso aqui é um Ré, se é um Fá, se é um Sol. Existe um símbolo específico para que essa nota aqui realmente ganhe um nome e ganhando um nome ganhe uma frequência. Eu vou explicar já já o que eu quero dizer ganhar uma frequência. Eu estou querendo dizer ganhar uma altura, mas você vai entender mais. O símbolo que é necessário usar é esse daqui, ó. Que eu desenhei aqui atrás. Cadê ele? Ai, meu Deus. Eu desenhei bem lá atrás, né? Cadê? Aqui, ó. É preciso que no começo da pauta a gente coloque uma clave. A clave é responsável por dar um nome para essa nota. Aqui essa nota não tem nome, aqui ela tem. Porque tem uma clave. Sem clave na pauta, as notas não têm nome. Não tendo nome, não tem uma altura. Eu não sei se é dó e não sei nem qual dó que é. Vale dizer isso, presta atenção. A clave dá nome, mas dá altura para a nota. Eu não sei qual é o nome, não sei qual é a altura, porque existem vários dós. Colocando a clave, eu sei a altura. Como, Dani? Existem 3 símbolos de clave. A clave de Sol, de Fá e de Dó. Pode ser que você encontre esse símbolo no começo da pauta. Pode ser que você encontre esse símbolo no começo da pauta. Pode ser que você encontre esse símbolo aqui no começo da pauta. Acho que essa caneta tá acabando a tinta. Tá meio falhada. Vamos deixar ela pra cá, vamos usar outra. Existem claves diferentes. Nossa, essa clave ficou tão grande perto dessa. O fato é que essa clave aqui chama clave de Sol. Essa clave aqui chama clave de Fá. E essa clave aqui chama clave de Dó. E
O padrão que há entre elas é sons médio agudos vão ser sempre escritos nessa clave. Sons médio para o grave, nessa clave. E essa clave aqui, sons médios. Cada instrumento acaba tendo uma tessitura específica. Então, ou tem mais sons graves, ou tem mais sons agudos, ou tem uns sons médios. Portanto, cada instrumento acaba usando uma clave específica ou algumas delas. Por exemplo, o piano usa clave de sol e de fá, porque precisa de sons agudos e precisa de sons graves. O violão, apesar de ter uma tessitura enorme, usa só a clave de sol, ok? O violoncelo vai usar as três. O violoncelo usa as três, ora essa, ora essa, ora essa. A viola de arco só usa essa. O trombone também usa essa. Mas se eu não me engano, o trombone também usa essa. Clave de dó e de fá. Eu tô um pouco em dúvida. De dó, certeza que usa. De fá, eu tô um pouco em dúvida, mas eu acredito que sim. Os trombonistas que estão assistindo a aula podem comentar aí. Entende? Cada instrumento vai usar uma clave específica porque a clave, na verdade, ela tá associada com a região, com a altura. E o que usa menos é a clave de dó. Poucos instrumentos usam a clave de dó. Dá para contar nos dedos, assim, quais usam a clave de dó. Mas a clave de fá e a clave de sol são muito comuns. Agora, como que elas fixam a altura? Como que elas determinam isso? Com o seguinte princípio, a clave dá o nome dela, sol, fá ou dó, para a nota que está na linha dela. E aí, você tem que saber qual é a linha da clave. Dani, como assim, Dani? Ó, a clave de sol é a clave da segunda linha. Ela fica aqui, na segunda linha. Disse que é a linha da clave. A segunda linha da pauta é a linha da clave. É uma convenção. A clave de fá pode ficar na quarta linha, que é onde está essa bolota aqui, e é onde fica esses dois pontinhos, ou ela pode ficar na terceira linha. Portanto, existem duas possibilidades de posição para a clave de fá. Isso não existe para a clave de sol. Antigamente existia a clave de sol na primeira linha da pauta. Aqui, ó, tá vendo? Começava aqui, na primeira linha da pauta. Hoje isso não existe mais, não é usado. Mas a clave de fá, sim. E a clave de dó, ela pode ficar na primeira, aqui, nossa, fiz bem feio isso aqui. Nossa, que feio. Ó, tá vendo? Essa setinha fica na primeira, ou eu posso fazer ela ficar com a seta dela aqui, ó, apontando para a segunda linha. Aqui, ó. Então, ela tá na segunda. Ou eu posso fazer ela ficar na terceira linha, ou posso fazer ela ficar com a setinha dela posicionada e apontando para a quarta linha. Então, existem 4 posições da clave de dó. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. 2 posições para a clave de fá e 1 posição só para a clave de sol. A clave dá o nome dela para a nota que estiver na linha dela. Portanto, se eu coloco uma nota na segunda linha, essa nota chama sol. Neste caso. Se eu coloco uma nota aqui, esta nota chama fá. Neste caso. Se eu coloco ela na terceira linha aqui, aí ela chama fá aqui. Se eu coloco uma nota na primeira linha, ela chama dó. Na segunda linha, chama dó. Na terceira linha, nessa clave, chama dó. E na quarta linha, chama dó. Você percebe como e por que eu falei que quando as notas estão sem uma clave do lado, não tem nome? Porque o mesmo nome dó muda de linha. Não existe um nome para linha ou um nome para o espaço. O que existe é a clave nomeando aquela linha. E uma vez que ela nomeou aquela linha, você sabe o nome de todas as outras. Porque você vai pela questão da sequência do nome das notas. Dó, se aqui é dó, e eu colocar uma nota aqui acima, nesse espaço, em cima desse dó, aqui é o ré. Porque tá grafando o movimento de ascendência, de subir o som, então aqui é ré. Se eu coloco uma nota aqui abaixo desse dó, tá vendo? Aqui tá para baixo, então é si. Por quê? Pensa, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que é antes do dó. Então antes do dó é o si. Tá vendo? É a mesma posição aqui, ó. A nota tá no primeiro espaço da pauta, mas nesse caso ela chama ré e nesse caso ela chama si. E ao fazer isso,
ela mudou a altura, porque o Ré é esse som. O Si já é esse som. O Si é mais grave. Então, a clave ela é responsável por dar um nome e dar uma altura para a nota. Ela indica o som que vai sair a partir da regra de que ela dá nome para a linha dela. Se ela deu nome para a linha, todas as outras linhas e espaços da pauta vão por relatividade. Entende? É por isso que você tem que aprender o nome das notas devagar e aos poucos. Tentar aprender o nome das notas na clave de Sol, na clave de Fá e na clave de Dó ao mesmo tempo só vai bagunçar seu cérebro. Porque a segunda linha aqui nessa clave chama Sol. A segunda linha nessa clave chama Dó. Muda completamente. Você não pode decorar nome de linha se não estiver vinculado a uma clave. Por isso, e claro, não é indicado que você aprenda todas as claves de uma vez. O indicado é que você aprenda a clave do teu instrumento, aquela que usa no teu instrumento. E aos poucos você vai memorizando a sequência de como que fica o nome dessa nota nessa linha, nesse espaço, nessa linha, nesse espaço, a partir da nota guia, da nota que ganhou o nome da clave, entende? Conforme você sente que você está cada vez mais seguro nessa, você pode expandir a sua leitura para outras claves, deve expandir, que você não vai se confundir. Quem toca um instrumento que usa mais de uma clave, acaba tendo que aprender, sim, se deslocar entre todas elas. E pode parecer que isso é muito complexo, mas não é. Eu vou dar um exemplo na clave de Sol e de Fá. Na verdade, a clave de Sol e a de Fá é uma continuidade uma da outra. Ó. Elas partem de um fluxo. Aqui, ó. Tô aqui, assim, certo? Uma vez que eu coloco a clave de Fá aqui da quarta linha e aqui a clave de Sol da segunda linha, eu coloco aqui uma nota chamada Fá, que é a da quarta linha. E eu coloco aqui uma notinha chamada Sol, que é a da segunda linha, que ganhou o nome dessa. Essa clave deu um nome para essa e essa clave deu nome para essa. Acontece que eu posso subir, fazer uma ligação dessa até essa, em uma continuidade única. Ó, aqui, cadê? Aqui. Ó, se eu coloco uma notinha para cima desse Fá, aqui, no espaço imediatamente superior, essa nota chama Sol. Se eu coloco uma nota para cima dela, chama Lá. Se eu coloco uma nota para cima, chama Si. Se eu quiser colocar uma outra nota para cima, eu tenho que usar uma linha suplementar. Chama Dó. Se eu quiser colocar uma nota para cima, eu posso chegar aqui e encostar, porque eu já coloquei linha suplementar. Tá vendo? Então eu subo e entro na outra pauta. E aí chama Ré. E aí eu coloco uma nota para cima, chama Mi. Coloco uma nota para cima, chama Fá. Chego nessa, chama Sol. Este Dó está dividindo o espaço entre as duas pautas. E ele está escrito numa linha suplementar. Em relação à clave de Fá, o Dó é uma linha suplementar superior. Mas em relação à clave de Sol, ele é uma linha suplementar inferior, está debaixo da pauta. Mas o fato é que ele está no meio, ele está dividindo as duas. E ele faz uma continuidade. Esse Dó aqui é chamado de Dó 3. Essa é uma forma de simbolizar as oitavas de Dós, porque existem vários Dós, né? E esse Dó 3 aqui é conhecido como o Dó central do piano. Se você toca piano, estuda piano, você deve ter ouvido essa expressão. Se você não toca, você vai ouvir agora. É o Dó de som médio, que está no centro. De todos os Dós do piano, é o som do centro. Esse é o Dó. Portanto, do som médio para cima, notas do médio para o agudo, escreve na clave de Sol. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Do som médio para o grave, entra na clave de Fá. Uma é continuidade da outra. E a clave de Dó, como é uma clave que abarca sons médios, ela acaba pegando uma tessitura central. Ela não vai expandir muito, por isso que são poucos instrumentos. Não vai ter os agudíssimos nem os graves da clave de Fá. Entende? Então, apesar que parece difícil a gente aprender várias claves, porque alguns instrumentos exigem, não é tanto, ok? Ainda assim, o processo de memorização do nome, da linha e do espaço acontece aos poucos. E você não precisa se pressionar para que você memorize tudo da noite para o dia. Nem precisa. O importante é você ter uma leitura de movimento espacial. Se está ficando agudo ou se está ficando grave. Agora, veja. Aqui você está aprendendo como que as notas são registradas do ponto de vista da altura dela.
e do ponto de vista da duração. Porque essas notas aqui, elas podem ser tocadas com durações diferentes. Vou tocar essa nota Fá, nessa duração aqui. Si, do, ré, mi, fá, sol. Toquei do Fá até o Sol. Vou tocar em outra duração. Vou tocar em outra duração. Vou tocar em outra. É a mesma sequência de notas com durações completamente diferentes. Tá vendo? Então, aqui a gente começa a cair num aspecto importante, que é a notação do valor dessas notas. Então, é quando a gente começa a pensar no quanto que elas valem. E ao pensar no valor, nós vamos aprender o conceito das figuras musicais. O que são as figuras? O formato da nota. Existem 7 formatos diferentes. Esses aqui, ó. São esses formatos aqui. Então, agora você está começando a olhar um outro aspecto da nota. Não é a altura, é o quanto que ela dura o som dela. Se ela for escrita nesse formato, que foi o que eu usei até agora, ela está sendo escrita no formato da semibreve. É assim que chama. É tudo junto. Eu vou escrever separado porque não está cabendo aqui, tá? Se eu escrever com uma haste, é assim que chama isso aqui, haste, eu estou escrevendo no formato da mínima. Se eu estiver pintando ela e mantendo a haste, eu estou escrevendo no formato da semínima. Se eu estiver fazendo pintadinha com a haste e agora com esse colchete, porque é assim que chama isso, agora eu estou fazendo ela no formato da colcheia. Entende? Se eu tiver assim com 2 colchetes, eu estou no formato da semicolcheia. Se eu estiver desenhando ela com 3 colchetes, eu estou na fusa. E se eu estiver com 4 colchetes, eu estou na semifusa. São nomes estranhos. São. Não tem tradução para isso no inglês. Se você pegar também nos Estados Unidos, você não vai encontrar tradução para semibreve, mínima, semínima. Não, ele vai falar whole note, half note, quarter note. Não sei. Enfim. E aí você vai entender o porquê desses nomes já já. Mas o fato é que não há uma tradução para isso, tá? Mas aqui no Brasil a gente usa esses nomes aqui para o formato. E cada um desses formatos vai indicar uma duração. O princípio é que a semibreve é o formato de figura. Isso são as figuras musicais. Essa é a figura que vale mais. Quando eu quiser representar que eu fico bastante tempo produzindo um som, eu escrevo ela nesse formato aqui, ou nesse, porque quanto mais eu vou andando para cá, menos dura o som. A que vale menos é essa daqui. Então, quando eu toco uma nota nesse formato, ela não dura nada. Acabou o som. Portanto, isso significa que eu preciso tocar várias notas dessa para preencher o quanto duraria essa. Porque essa eu toco uma só e ela dura, né? Bastante. Essa aqui dura nada. Então, se você for pensar, é como se a gente dissesse, brincasse que essa aqui é rica, milionária, e esse é paupérrimo, não tem nada. Ou seja, precisa juntar, né? Essa pessoa, sei lá, tem um investimento financeiro aí de 100 mil, essa aqui tem R$1. Você precisa juntar muitos R$1 para chegar aqui, né? Para preencher o valor que essa tem. Ou seja, quando você vai tocar, você tem que tocar muitas notinhas até preencher toda a duração que uma só dessa teria. O que isso significa? Que a música é muito rápida. Tem muitas notas. Músicas muito rápidas são escritas com essas figuras aqui. Porque eu preciso tocar várias para preencher o tempo que eu tocaria uma só nessa aqui. Entende? Esse é o princípio. Agora, essas figuras não possuem um valor de duração único. Preste atenção. Eu não posso dizer que essa nota vale 4 tempos, como às vezes você vê por aí, como às vezes você ouviu. Não é sempre assim. Na maioria das músicas, ela assume esse valor de duração. Não é que ela é assim, ela assume esse valor. Entende? O valor de duração não é fixo, ok? O que é fixo é a proporção de
de duração entre elas. Que proporção? A proporção de que a semibreve aqui vale mais que todo mundo? É. Então, quando eu tenho uma semibreve, eu posso, para equivaler a ela, colocar duas mínimas. Aonde teria uma semibreve, pode haver duas mínimas. Então, essa mínima já é metade dessa, porque eu coloco duas dela para somar o valor dessa. Eu posso haver 4 semínimas. Tá vendo que vai dobrando? Posso colocar 8 colcheias. É sempre o dobro. 16 semicolcheias. 32 fusas e 64 semifusas. O que eu estou querendo dizer? Que as figuras vão se subdividindo e que elas vão diminuindo o seu valor pela metade. Aonde cabia uma semibreve, cabe duas mínimas. Aonde cabia cada mínima, cabe duas semínimas. Tá vendo? Por isso que agora cabem 4 semínimas numa semibreve. Aonde cabia uma semínima, eu subdivido ela na metade. Então, agora cabem 2 colcheias. É por isso que no final de todo o processo aqui, eu teria 8 colcheias, que seriam equivalentes a uma semibreve. Cada colcheia subdivide em 2, e aí eu vou ter semicolcheias. E é por isso que vai surgir 16 semicolcheias. Tá entendendo aqui? Existe uma subdivisão dela se dividir em 2 da próxima. Ou seja, a próxima vai ser sempre metade do valor. E aí vai dobrando quanto que eu consigo colocar. Portanto, disse que essa aqui vale metade dessa, que essa vale 1/4 dessa, que essa aqui vale 1/8 dessa, que essa aqui vale 1/16 dessa. Sim, porque isso significa que eu teria que tocar 64 semifusas, aonde eu só tocaria uma. O tempo que eu levaria para produzir o som fica durando. Tá. Nessa aqui, eu estaria gerando 64 sons. Muito rápido. Entende? Para colocar 64 aqui. Então, essa proporção é fixa. Isso não muda. Isso é categórico, não vai mudar nunca. Essa aqui vale mais, essa é metade dessa. Essa é metade dessa, mas é 1/4 dessa. Essa é metade dessa, mas é 1/8 dessa. Essa é metade dessa e é 1/16 dessa. E por aí vai. E isso é fixo. Agora, partindo dessa ideia, como que você vai saber, então, quantos tempos de fato ela vai ter? Como você vai saber que formato de figura você escreve aqui para nota? Porque você já entendeu que tem que colocar a clave para indicar a altura, mas como que eu vou saber se eu escolho uma mínima, ou se eu escolho fazer ela em semínima, ou se eu escolho fazer ela em colcheia? Que formato que eu vou dar para essa nota sol? Você, ou o compositor da sua música, como ele sabe a quantidade de tempos que ele quer dar para ela? Como ele sabe? A partir de uma outra convenção que há logo após a clave, uma fração. E a gente vai começar a entrar numa área de matemática da música. A fração é a fórmula de compasso. Fórmula de compasso. Por que fórmula de compasso? Porque você vai reparar que numa música, quando a gente está registrando o som, a gente põe a clave, mas põe aqui uma fração logo após a clave. E além disso, há algumas divisões assim, ó, umas barras que ficam cortando a pauta. Essas barras aqui fazem com que esse trechinho chame compasso. Esse é o compasso da música. Entende? Aqui é o primeiro compasso, esse é o segundo, esse é o terceiro. E aí, em cada compasso, eu tenho uma quantidade específica de tempos. A música possui um pulso. E esse pulso é organizado em tempos. Uai, como assim, Dani? Isso é um aspecto muito importante da duração, do ritmo. Quando eu toquei aquela música Tirei o Pau no Gato, eu não pensei em pulso e eu não pensei em tempo. Então ficou tudo numa coisa sem ritmo. Ficou... só com a altura. Notas mais agudas e notas mais graves. Sem ritmo.
Agora, quando eu penso no pulso e toco a música pensando, e eu vou organizar, ela vai ficar... Então eu coloquei aqui uma pulsação. O pulso da música é uma batida regular, como a gente tem a pulsação do coração, que estabelece um chão, que estabelece algo que nos amarra e que dá pra gente um norte de pulsação, de pulsar, de padrão de sentir. O pulso é aquilo que a gente sente no metrônomo, por exemplo, quando a gente liga o metrônomo. Então a música tem um pulso. Esses pulsos podem se combinar em tempos, porque eu posso ter uma pulsação de 2 tempos, uma pulsação de 3 tempos ou uma pulsação de 4 tempos. Portanto, nós usamos as expressões pulsação binária, pulsação ternária, pulsação quaternária, entende? E essas pulsações variam e a gente consegue sentir elas, porque quando é binário, eu vou sentir 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando é ternário, eu vou sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passa a ter um acento. A gente sente esse pulso 1 mais pesado e os outros não tanto. Então, por isso que a gente sente que se organizou numa quantidade de tempos. Porque a pulsação em si estava neutra. Mas aí a gente começa a sentir que tem um desses tempos que é mais pesado. Um desses pulsos. 1, 2, 3. Ah. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tô tocando uma música em pulsação ternária. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. 1. Essa é uma pulsação ternária. Agora há pouco eu toquei uma que eu fiz ela em binária. É 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, para 1 e 2, 1 e 2. Entende? Essa pulsação, ela vem aqui representada nessa fração, na fórmula do compasso. Porque o compasso é a divisão da música em tempos regulares, tempos que se mantêm, a não ser que eu troque a fórmula de compasso. Se eu coloco uma única fórmula no começo e não coloco mais nenhuma, porque eu não quero mudar a pulsação da música, porque o compositor não quer, então ele vai colocar uma única vez, não vai colocar nas outras pautas e o número de tempos é igual, é regular em todos os compassos. Mas se lá no meio da música o compositor gosta de ser que nem, por exemplo, a banda Dream Theater lá, que troca de fórmula de compasso, a cada 3, 4 compassos trocou a fórmula de compasso, a pulsação então muda, o número de tempo varia, não porque pode variar, mas porque ele trocou a fórmula de compasso. Portanto, a fórmula de compasso, como você está percebendo, é a forma de escrever o que está acontecendo em cada divisão da música. Cada divisão da música tem um tanto de tempos e esse tanto de tempos vem escrito no numerador da fórmula de compasso. O numerador aqui é o responsável por trazer quantos tempos tem, se é 2, se é 3 ou se é 4 tempos, ok? Ao fazer isso, ele traz para você já uma organização matemática, porque falta você observar aqui o número de baixo. O número de baixo é o representante das figuras. Você lembra aqui na divisão das figuras, aqui, que a partir de uma dessa aqui tem uma subdivisão e vai gerando outras, onde essa daqui é metade dessa, onde essa é um quarto. Lembra disso que a gente falou? Portanto, você está percebendo um padrão de numeração? Os números que surgiram aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, foram esses. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Está percebendo que existem o mesmo padrão? Não importa a forma como a gente esteja analisando, se é analisando essas em relação a essa,
ou se analisando individualmente como fração aqui, 1/16, os números são os mesmos, pois esses números ficaram sendo os números que representam a figura, que representa a proporção de valor. Portanto, tem-se que o número 1 é o que representa a semibreve, a que vale mais. O número 2 é o que representa a mínima, já que ela é a metade da semibreve. O número 4 é a que representa a semínima, já que ela é 1/4 da semibreve. O número 8 é a que representa a colcheia, porque ela é 1/8. Tá entendendo? Esses números ficaram sendo os números que representam as figuras. Por que isso, Daiane? Porque na fórmula de compasso é preciso trazer a informação de qual figura está sendo colocada ali. Eu preciso trazer um número que representa qual figura eu quero falar. E é aí que entra o denominador da fórmula. Porque é aqui, ó. É aqui no número de baixo, ó, que vai entrar... Cadê? Onde tá? Aqui. É aqui no número de baixo que entra a figura, o número que representa a figura. 4 representa a semínima. Mas não para aí. A parada não acabou. Ao representar essa figura, ela assume a função de ter um tempo na música. Ela assume essa função. Ela passa a ser a figura que preenche um tempo, ou seja, um dos pulsos da música. Nesse exemplo aqui, existem 2 tempos em cada compasso, não é? Portanto, existem 2 pulsos organizados assim, um pulso forte, um fraco, um forte, um fraco. A semínima, que está representada pelo 4, ela preenche cada um desses pulsos. Então, eu tenho uma semínima aqui para um pulso e posso colocar mais uma semínima para o outro pulso. Não posso colocar mais nada. Está estabelecido agora a minha sequência de figuras e de ritmos que eu posso escrever. Porque eu posso colocar uma nota para um pulso em formato de semínima e outra nota para o segundo pulso. Vou repetir por quê? Qual é a regra? O denominador é aquele que representa a figura que pode ser escrita para preencher o pulso, um pulso inteiro. Ela assume o valor de um tempo. Ela pode. Nenhuma outra pode valer um tempo. Essa daqui, que está representada por esse 4, vale um tempo. E aí, você que está entendendo a matemática das figuras, a partir dessa daqui, consegue saber o valor e a possibilidade das outras figuras. Por quê? Se a semínima está sendo colocada como a que pode valer um tempo, então quer dizer que eu posso colocar 2 colcheias como equivalente a ela. É mais ou menos como se você falasse que essa semínima é R$1. Eu posso colocar R$1 ou posso colocar 50 centavos. 50 mais 50. Eu posso também colocar uma dessa aqui, porque essa aqui vai ser o equivalente a R$2. R$1 mais R$1, R$2. E assim eu vou começando a combinar os valores. É assim que você vai vendo como você aprende por aí que essa figura vale um tempo, que essa vale 2 e que essa aqui vale 4, que seria a ideia dos R$4 no meu exemplo aqui, né? Que essa vale 4. Mas não é porque ela vale, é porque ela assumiu ali, ela está representada no denominador, essa figura. Então, nesse caso, ela valeu um tempo. E aí, lógico, eu vou dividindo, né? Essa vale meio, essa vale 0,25, essa vale 2 e essa vale 4. Entende? Eu vou sabendo a equivalência de figuras que eu posso escrever no lugar dessa, se eu não quiser essa aqui. Eu tenho outras aulas no canal onde eu explico muito bem sobre isso aqui, sobre essa matemática, dessa proporção de figuras musicais. Eu recomendo que você pesquise, que você assiste essas aulas aí, para que você aprofunde nesse conteúdo dessa matemática e que você entenda melhor isso. Porque pode ser que você encontre uma música que tenha uma outra fórmula de compasso. Por exemplo, assim. Essa outra fórmula de compasso tem o mesmo número de tempos. O numerador é 2, mas mudou o denominador. E ao mudar o denominador, você vai encontrar uma possibilidade de ter agora uma outra figura valendo um tempo, que é a mínima. Mudou toda a proporção. Se aqui eu tenho essa divisão aqui, lembra? Dessa aqui, e essa aqui divide aqui. Então, agora você vai entender
que as figuras musicais aqui vão ter outro valor já. Então, essa vale 1. Se essa vale 1, essa vale meio. Essa vale 2. Então, já mudou. Não é um valor fixo. Agora, mais importante do que você entender o quanto que vale, é você entender o que isso significa na prática para você. Quando tem uma figura aqui preenchendo um pulso, por exemplo aqui, isso representa que você produz o som que dura o teu pulso. E aí no segundo pulso já tem que ter outro som. Um pulso, outro pulso, um pulso, outro pulso. Mas quando vem essa daqui, você tem que entender que você pode colocar 2 notas para um único pulso. 2 notas para um único pulso. Então você vai produzir o som do tati, tati, um pulso, segundo pulso. Aqui era um som, outro som, aqui é 2 sons. Não basta entender que ela vale meio. É importante você entender como que ela preenche, como que ela vai ser possível de ser colocada e gerar células rítmicas. Entende? Por isso eu recomendo que você assista outras aulas do canal, onde eu já expliquei sobre isso, sobre essas células rítmicas, para que você acompanhe isso na prática, tá bom? Porque agora eu quero explicar para você alguns sinais gráficos da questão da musicalidade, da questão da intensidade. Quando a gente pensa em intensidade, onde eu trago expressividade para a música, você vai encontrar notações lá que vão indicar possibilidades de volume mais suave, mais forte. Então, por exemplo, assim, ó, tá lá a clave, tá a fórmula de compasso, tem aqui a combinação de notas preenchendo o pulso, tem as notas fazendo o seu movimento de ser ascendente ou de ser descendente. Por exemplo, aqui. E aí, o que aparece? Aparece assim, por exemplo, ó, um sinalzinho aqui, ó, P. E aí aparece assim, um sinalzinho que pode abrir assim, ó. Tá vendo aqui? E aqui aparece MF. E aí agora, um sinalzinho que pode fechar assim, ó. E aparece P de novo. Esses são alguns sinais de abreviaturas de dinâmica. A dinâmica é o conjunto de sinais de abreviaturas para indicar a variação de volume. A dinâmica vem representada por abreviaturas de palavras em italiano. Por exemplo, essas. Ó. Essas são as abreviaturas. P da palavra piano. Em italiano, piano não é esse instrumento aqui, não é sol. Esse instrumento vem do piano forte, né? Mas, enfim, piano na dinâmica dentro do italiano representa som suave. Por isso vem o P de piano. Quando vem 2 P's, é bastante suave, é pianíssimo. Quando vem o MP, o M vem da palavra mezzo, que aqui pra gente o mezzo é o meio suave, mais ou menos, é meio fraco, não é tão fraco. F vem da palavra forte, que é forte pra gente. Então, um som forte, um som que você produz com bastante intensidade. 2 Fs, fortíssimo, meio forte. Então, são formas de você representar o volume que você tira do instrumento. E você tem que treinar, porque isso vai esbarrar numa capacidade técnica. Como que eu produzo esse som? Além disso, existem alguns sinais tipo esses, que isso aqui significa um crescendo, um crescendo em italiano. Crescendo é um som que vai aumentar de forma gradativa. Por quê? Eu posso tocar tudo piano, tudo suave. E de repente eu posso ir pro meio forte. E de repente eu posso ir pro suave. Mas eu não fiz gradatividade. Eu fiz tudo piano. Tudo meio forte. E agora, suave. Quando eu coloco crescendo, eu quero que ele saia de forma gradativa e vá aumentando. Sabe como você vai aumentando o volume do carro? O volume do rádio? Você vai aumentando de forma gradativa? Tem que ir aumentando de forma gradativa.
E aqui tem um decrescendo. Eu vou diminuindo de forma gradativa. É mais difícil aprender a controlar isso no instrumento. Porque eu começo aqui, vou aumentando o volume. E vou diminuindo. Suave. Tá bom? Então esses são alguns exemplos de sinais que você encontra na partitura e que vai indicar ali a propriedade da intensidade, que vai fazer a gente fechar, sinalizar a intensidade que vai trazer expressividade para a música, que vai colaborar com a sua musicalidade. Agora, vale fazer você também pensar um pouquinho. Quando a gente está pensando na propriedade da altura da melodia, eu trouxe até agora uma visão para você na horizontal. Como assim, Dani? Uai, eu tô fazendo você ler assim, ó. Na horizontal, você tá vindo aqui da esquerda para direita, né? Nossa, aliás, eu falei no começo da aula que a gente lê da direita para esquerda. Nada a ver. É da esquerda para direita. Agora que eu me toquei, que eu lá atrás, no começo da aula, eu falei a expressão errada. Enfim, você tá vendo da esquerda para direita e você tá indo na horizontal, certo? Mas quando a gente está fazendo música, a gente não tem apenas essa visão aqui. Porque quando a gente está com essa visão, nós estamos com um plano sonoro único. Mas não é isso que acontece. Pensa no teu dia a dia musical. Cara, se você toca guitarra e tá tocando na tua casa, ok. É a tua produção sonora que tem a ver com o timbre, a propriedade do timbre. Só o guitarrista tocando, ok? Mas se você vai tocar numa banda, bom, aí tem você tocando com a tua produção sonora, o teu timbre de guitarra, mas tem um contrabaixista fazendo a produção sonora dele com o timbre dele, ao mesmo tempo que você. Mas tem também um baterista ali tocando, produzindo o som dele, com o timbre da batera, cuidando lá dos sons mais fortes ou mais suaves, cuidando do ritmo, ao mesmo tempo que você, guitarrista, e que o baixista. E tem um tecladista, que tá lá na dele também, e tem um cantor. Então tem 5 planos sonoros simultâneos. Sabe o que isso significa para você? Que você começa a ter que ter uma visão na vertical, que você começa a ver as coisas soando de forma mais ampla. Se você fosse registrar o som que essa banda está produzindo, isso levaria, no mínimo, 5 pautas simultâneas. Teria que ter assim, ó, uma pauta para guitarra, uma pauta aqui para o tecladista, uma pauta aqui para o baixista, uma pauta para o batera e uma pauta para o vocalista. Agora eu estou registrando. É isso que acontece numa orquestra. Tem lá os trompetes tocando, tem as flautas, tem os violinos, os violoncelos, os contrabaixos, tem o clarinete, cada um é um plano sonoro. Ao colocar uma pauta para cada um, eu tenho que unir todo mundo. Ao unir, nossa, você une reto, tá? Ao unir todo mundo, eu tô criando aqui uma grade orquestral, uma grade de um arranjo instrumental, onde eu preciso desenvolver o quê? Leitura na vertical, de baixo para cima. Não dá mais para ter leitura só na horizontal. Leitura na horizontal só dá para ter quando tem um timbre envolvido. Quando eu tenho mais timbres envolvidos, eu começo a ter leitura na vertical, porque eu começo a ouvir planos sonoros diferentes em simultaneidade. Tá acontecendo coisa diferente, mas tá todo mundo junto, mas são coisas diferentes. Esse é um primeiro princípio que você tem que ter em mente para começar a entender um ponto da música muito importante que a gente não citou até agora, mas que é o ponto da harmonia. Por quê? Porque se tem vários tocando juntos, tá rolando uma harmonia. O que é rolar uma harmonia, Daiane? É não rolar uma única nota. Aqui não tem harmonia. Mas quando eu combino várias notas, eu começo a ter harmonia. Aí você fala, a harmonia é quando eu faço uma combinação de notas que produz acordes. Então, quando a gente começa, existe a camada musical da harmonia, mas existe também o campo de estudo teórico da harmonia. A palavra é a mesma para âmbitos de entendimento diferente.
Quando eu vou estudar harmonia, vou fazer aula de harmonia, eu estou fazendo aula de tudo que envolve esse pensamento vertical e que envolve o relacionamento entre várias notas simultâneas. Se está rolando várias notas simultâneas, eu estou tendo um acorde, porque o conceito do acorde é eu ter, no mínimo, 3 sons simultâneos, no mínimo, ok? Então eu estou fazendo aula de harmonia, eu estou estudando tudo que envolve esse relacionamento de vários acordes, porque na música tem vários acordes. E quando eu estou olhando para a camada harmônica de uma música, a banda está tocando, ela tem as informações rítmicas, as melódicas e tem a informação harmônica. Então quer dizer que eu estou olhando para o plano na vertical de todos esses sons, de todos esses músicos. Eu preciso ter isso em mente para que eu comece a entender a teoria dos acordes. Porque um acorde nada mais é do que eu colocar notas empilhadas aqui. E aí, isso traz para você a visão e o entendimento de que o registro da partitura também é na vertical. Eu posso colocar uma nota sobre a outra. Posso. Aqui as notas ficaram grudadas porque elas estão na linha. Linha. Elas acabam deitando uma em cima da outra. Mas ela pode estar assim, ó. Mais aberta também, ó. Tipo assim, nossa, que viagem. Ficou um acorde muito louco. Mas pode estar assim, aberta, com espaço entre eles. Porque aí as notas estão mais distantes uma da outra. O fato é que quando elas estão escritas assim, são notas que a gente toca junto e que produz acorde. Portanto, um acorde é uma reunião de 3 sons no mínimo. E o acorde, ele vem representado por essas letras aqui. Você lembra essas letras do começo da aula? Cadê? Aqui, ó. Lembra disso? Essas letras? Essas letras são usadas para representar um acorde. Por quê? Porque eu falei, o acorde não é formado por uma única nota. A gente fala acorde de dó, mas você tem que entender que um acorde de dó é uma combinação de 3 notas específicas. Por isso que a representação dele é a cifra. Mas a cifra, que é essa letra do alfabeto aqui, ó, vai colocar o C, porque é o acorde de dó, a cifra comporta 3 notas reunidas. Quais 3 notas? Agora, para você poder entender acordes, você precisa entender as distâncias entre essas notas. Por quê? As notas que você combina para formar o acorde de dó é uma terça e uma quinta do acorde. Então a gente cai num conceito de intervalos. Para que eu possa formar um acorde, eu tenho que ter a fundamental, aquela que dá nome para o acorde. Depois eu preciso ter uma terça e uma quinta. E o que é uma terça e uma quinta? É a distância dessa nota em relação à fundamental. Eu estou distanciado dessa fundamental por uma terça e estou distanciado por uma quinta. Como que eu meço as distâncias? Simplesmente salteando as notas. Por exemplo, aqui, quando eu estou aqui, dó e ré, eu fiz uma distância de segundas e não tem salto nenhum, mas você vai entender o salto a partir daqui. Quando eu faço aqui, entre dó e mi, eu tenho a distância de uma terça, porque dó, ré, mi, porque eu passo por 3 graus para sair desse dó e chegar até o mi. Então, eu estou começando a fazer um intervalo. Intervalo é uma distância. Eu estou medindo distância entre 2 sons. Tá vendo? Quando eu estou aqui de dó a fá, eu estou tendo uma quarta. Dó, ré, mi, fá. 4 notas para sair do dó e chegar até o fá. Quando eu estou aqui do dó ao sol, eu estou tendo uma quinta de distância. Isso são os intervalos entre as notas. Tá vendo? Para que eu tenha um acorde, eu preciso ter a combinação de uma terça e de uma quinta em relação à fundamental, aquela nota de base, a primeira nota, a nota que dá nome para o acorde. Se eu vou fazer o acorde de mi, eu preciso ter uma terça de distância do mi e uma quinta de distância, no mínimo. Quando eu faço isso, eu formo um acorde que é chamado de tríade, porque ele tem 3 notas, no mínimo. Mas eu posso combinar mais uma nota, e aí eu uso mais um intervalo, o intervalo de sétima,
em relação à nota. Qual que seria o intervalo de sétima? Vou dar um exemplo. É o Dó e o Si de distância, porque passa por 7 notas. Quando eu combino a fundamental, a terça dele, a quinta dele e a sétima, eu produzo um acorde que é chamado do tipo de tétrade. As tríades aqui, elas vêm apenas com a letra do alfabeto e alguns agregados. Então, por exemplo, pode vir no acorde de Dó assim, mas ele também pode vir assim. Ele também pode vir assim. E ele também pode vir assim. Nossa, aí você fala, que é isso? Os agregados da cifra. Mas todas essas cifras são cifras de tríades. O que significa que só tem 3 notas, a fundamental, a terça e a quinta. Porém, a partir do momento que eu coloquei um número 7, aqui tinha os agregados, mas nenhum deles é 7. A partir do momento que eu coloquei 7 na cifra, por exemplo, assim, por exemplo, assim, vai ter uns outros agregados aqui, tá vendo? Ó? Por exemplo, assim, tá vendo? Ó, mas tem 7. A partir do momento que eu coloquei 7 junto, eu estou representando a tétrade, porque a tétrade é aquela que passa a ter uma quarta nota. A nota que é o intervalo de sétima junto, tá bom? Agora, questão que fica no ar. Por que tem essas formas de representação? Porque existem qualidades, existem tipos de tríades diferentes. Existe a tríade do tipo maior, existe a tríade do tipo menor, a tríade chamada de diminuta e a tríade chamada de aumentada. Então, quando você está olhando vários instrumentos tocando juntos e eles combinam notas, pode ser que essas notas combinadas produzam um tipo de acorde chamado de maior, que é um acorde que tem uma sonoridade mais alegre, mais firme, uma sonoridade mais brilhante. Mas pode ser que quando eles tocam a fundamental, uma terça e uma quinta, haja uma variação. E aí você comece a ouvir um som que não é tão brilhante, é um som mais melancólico, mais fechado. E aí é um som característico da tríade, do tipo de acorde chamado de menor. Pode ser que ao ouvir a combinação das 3 notas, você perceba que o som não tá brilhante, não tá melancólico, tá um som meio tenso. E isso é típico da tríade diminuta. E pode ser que você perceba que a combinação de notas deixou um suspense no ar. E aí é o tipo de tríade chamada de aumentada. Existem 4 tipos de tríades. Agora, por que, Dani, que existem 4 tipos de tríades? Porque existe na música outras notas que podem ser tocadas. Não existem apenas 7 notas. Pensa comigo, pensa cá comigo, ó. Olha só. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei as mesmas 3 notas pro acorde Dó. Tá vendo que é tudo Dó? Fundamental, Dó. E aí eu coloquei a terça, Mi, e a quinta, Sol. Em todos eles. Mas você tá vendo que ao lado dessas notas Mi e Sol, eu coloquei uns sinais gráficos aqui? Tá vendo que eu coloquei esse sinal aqui e coloquei esse sinal aqui? Pois é porque na música nós não temos apenas 7 notas, nós temos 7 nomes de notas, mas nós temos 12 sons musicais. Os nossos instrumentos produzem 12 sons. Olha aonde eu quero chegar. Quando você estava entendendo do registro dos sons, você entendeu que existe ali uma oitava, né? E que pode se repetir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, o, si. Porém, o que eu não tinha te falado até então é que aqui, entre o Dó e o Ré, e entre o Ré e o Mi, há um outro som. Entre o Mi e o Fá não há. Mas entre o Fá e o Sol, entre o Sol e o Lá, e entre o Lá e o Si, há um outro som. Entre o Si e o recomeço da oitava, não há. Existem aqui alguns outros sons
entre essas notas em específico. E por que, Dani? Porque quando a gente está pensando em medir intervalo, distância entre os sons, você vai aprender um conceito muito importante, que é o conceito do tom e do semitom. Dani, por que isso? Isso é uma segunda, de dó até ré. De ré até mi é uma outra segunda, lembra? São intervalos de segunda. De mi até fá é intervalo de segunda. De fá até sol, intervalo de segunda. Tudo intervalo de segunda. Mas se eu medir do dó até o mi, já é um intervalo de terça, porque pegou 3 notas. Ainda assim, foca de segunda em segunda. Dessa segunda para essa, dessa segunda para essa, dessa segundinha aqui para essa. Os intervalos de segundas têm medidas diferentes. Os intervalos de terça também. Os intervalos de quarta também. Todos os intervalos, eles têm medidas que variam. Apesar de que eu falei para você que o intervalo é segunda, terça, parece que é um padrão, né? Existem, na verdade, algumas segundas que são maiores do que outras. Existem algumas terças que são maiores do que outras terças. Existem algumas quartas que são maiores do que outras quartas. Então, quando você começa a comparar 2 sons musicais, você percebe isso. Por exemplo, escuta essa segunda. Eu vou tocar dó e ré. Isso é um som. Agora escuta esse som. Você percebe que a sensação que a gente tem nesse primeiro som para este segundo som, parece que o segundo som ficou muito mais torto. Parece que não casa. Fala, nossa, olha o primeiro som. O primeiro som também causa um certo desconforto. Ele não é tão não combina. Muito relativo falar isso. A palavra correta é que parece que ele não é tão harmônico, ele não é consonante, esse é o termo da música. Mas o segundo tá pior, tá menos consonante ainda. Porque os 2 exemplos que eu toquei para você são de segundas. Só que a primeira é uma segunda maior do que a segunda. Entende? Por que isso, Dani? Por causa da medida interna entre elas. Quando nós temos uma distância maior entre o intervalo de segunda, nós chamamos isso de tom. A gente fala que existe um tom. Quando nós temos uma distância muito pequenininha entre o intervalo de segunda, nós chamamos isso de semitom. Então, o conceito é que o tom e o semitom são unidades de medida. É para medir a distância entre 2 notas, entre 2 segundas aqui. Entre as segundas, entre 2 notinhas vizinhas. Algumas dessas distâncias são maiores e algumas são menores. Agora, quem comprova isso? Isso é cálculo da física acústica. Isso é cálculo das frequências. E eu não vou entrar nessa seara, porque o negócio vai abrir um estudo aqui bem denso. Não. O fato é que física acusticamente falando, por cálculos matemáticos, já se comprovou que existe uma distância maior entre 2 notas vizinhas e uma distância menor, matematicamente falando. Quando essa distância é maior, é chamada de tom. E quando ela é menor, ela é de semitom. Para ser mais específico, o semitom, ele é metade do tom. Por isso que ele é até chamado de meio tom. Ele é literalmente metade. Um tom é igual a 2 semitons. ST aqui, tipo semitons. Um tom é igual a 2 semitons. O semitom é a menor distância que nós temos da nossa música ocidental. Então, quando a gente começa a olhar na vertical, ouvir 2 sons, o menor som, a menor distância que tem entre esses sons é o semitom. Aqui é o tom. Ok? Quando eu começo a comparar essas notas aqui, existe um tom de distância entre o dó e o ré, entre o ré e o mi. Mas entre o mi e o fá existe semitom. A menor distância é entre o mi e o fá. E também entre o si e o dó aqui de novo. O semitom aparece aqui, ok? Agora,
Se então eu tenho uma distância maior entre o Dó e o Ré, eu posso dividir ela ao meio, porque eu posso ter semitom. Uai, um tom é igual a 2 semitons. Então eu começo a ter outra nota que surge aqui, outra possibilidade de som musical, porque aqui eu tenho uma distância maior, que é o tom. Então eu posso dividir ela ao meio. E aí essa nota é um semitom dessa. Essa nota é um semitom dessa. Não posso dividir o semitom ao meio. O semitom já é a menor distância. Então aqui não tem som. Mas aqui tem, aqui tem, aqui tem. E isso faz com que eu tenha 12 sons. Esses 7 mais esses 5 que surgiram aqui. 12 sons musicais. Porém, esses sons não têm outros nomes. Não vai ter outra forma de nomear. Chama Dó de novo, chama Ré de novo. É a mesma forma de nomear, entendeu? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que para representar que mudou um pouquinho esse som, usam-se sinais, que são esses aqui. Esses sinais aqui. Esse e esse, por exemplo. Esses aqui são sinais que mostram que alterou o som. São sinais que mostram uma alteração no som. Quando alterou subindo um semitom, usa esse sinal, que é o sustenido. Quando alterou descendo um semitom, usa esse sinal, que é o bemol. Então, existem aqui 2 representativos dos outros sons aqui musicais. Por exemplo, se eu estou aqui no Dó e eu subir, então eu chamo esse som aqui de Dó sustenido. Eu estou aqui no Ré e eu subir, eu alcancei o som do Ré sustenido. Mas se eu estiver aqui no próprio Ré e descer, eu vou vir no mesmo lugar, mas aí eu passo a chamar essa nota de Ré bemol, porque o bemol mostra que desceu um semitom. O que isso significa? Que essas notas aqui possuem 2 nomes para ela. É a mesma nota, a nota que está no meio do tom, mas ela pode ser chamada de Dó sustenido ou de Ré bemol. Depende do movimento que você fez. Movimento na ascendente, chama de Dó sustenido. Movimento que saiu daqui e desceu, chama de Ré bemol. Mesma coisa aqui. Aqui chama Mi bemol. Entende? Essas são 2 nomes possíveis. Quando acontece isso, na música nós chamamos isso de enarmonia. Quando nós temos notas enarmônicas. Quando eu tenho 2 notas, 2 nomes para o mesmo som. Ok? Então, olha aqui. A nota é a mesma, mas eu fiz um movimento de descer. Eu desci a terça. Quando eu desço a terça, eu gerei um acorde menor. Aqui eu fiz um movimento de descer a terça e descer a quinta. Então eu gerei um acorde diminuto. Quando eu subi a quinta, só subiu a quinta, eu fiz um acorde aumentado. Existem tipos de tríades diferentes. Existem 4 tipos de tríades: a maior, a menor, a diminuta e a aumentada. A diferença da maior para as outras é que eu começo a fazer movimentos de alteração nas notas, no intervalo de terça, no intervalo de quinta. Eu diminuo a terça aqui, então eu vou gerar uma terça menor, característica do acorde menor. A sonoridade fica tristonha, mais melancólica, mais fechada. Aqui fica tensa, porque diminui a quinta também. E aqui fica um suspense no ar. Entende? Então, por aqui você começa a entender os tipos de acorde que pode estar soando quando eu tenho a dimensão ali de vários instrumentos, de vários timbres soando ao mesmo tempo. E isso já começa a te despertar para a camada da harmonia da música. Você começa a enxergar ali que está rolando sons simultâneos e que isso traz para você a visão na vertical, o ouvido polifônico, de ouvir a sensação aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Entende? Isso tira você do foco de um único plano sonoro. Faz você comparar diversos planos sonoros. Tá bom? Tá bom por hoje, porque já teve muita coisa aqui. E eu sei que eu já mexi com a tua cabeça, porque essa era a minha ideia, era mexer mesmo com a tua cabeça, colocar um monte de conteúdo aí, deixar você doidinho da vida mentira, abrir a tua forma de enxergar o relacionamento da teoria com a prática. Porque teoria não pode parar na pura teoria, no puro conceito. Você tem que enxergar como que isso está totalmente conectado com a tua prática, com o teu dia a dia.
Teoria é a anotação do que se faz. É apenas o registro, é a forma de colocar ali, de registrar, de notar, de se alfabetizar e de compreender como que uma coisa se relaciona com a outra, como que isso gera música. Teoria que não se refere, que não se conecta com o fazer música, parou no conceito. Não serviu para nada. E é por isso que às vezes muitas pessoas acham que a teoria não faz diferença na prática. Porque a teoria que parou no conceito, de fato, não faz diferença. Mas quando você está começando a conectar aqui, aí você fala, cara, que sensacional. Isso abre leque de ferramentas para a tua vida musical. Isso te permite ser capaz de ler partitura, escrever partitura, conceber arranjos musicais, você começa a entender o relacionamento de todos os sons. Isso faz com que a tua capacidade musical, a tua habilidade musical se amplie muito. Você usa isso como uma ferramenta para ser um músico melhor, para de fato dominar a linguagem musical. Isso independente do instrumento que você toca. Às vezes, a gente está começando no estudo musical e a gente pensa, mas será que isso serve para mim, para o meu instrumento? Cara, eu toco tal instrumento, isso se aplica ao meu instrumento? Acho que eu vou estudar muita coisa que não tem nada a ver com o meu instrumento. Cara, o teu instrumento faz música. Entender e começar a aprofundar a tua lógica teórica faz você conectar com música. Retira você do único olhar técnico do teu instrumento para fazer você ser um músico que entende da linguagem musical, de música. Porque você, músico, pode tocar sozinho, mas não vai tocar para sempre sozinho. Você vai fazer música. Então, entender teoria é colocar você para entender o universo da música, para ampliar seu pensamento musical. E eu espero que essa aula tenha feito isso, começado a despertar isso em você. Aí sim ela fez sentido. Entende onde eu quero chegar? E isso independe se você está apenas começando na música ou se você já tem uma trajetória aí de estar fazendo música, mas nunca estudou teoria. É importante você se abrir para esse universo de aprofundamento, de entendimento musical. Se você está só começando, ótimo, você já está sendo guiado para um universo de entender música e não só o teu instrumento. Se você já faz música há muito tempo, você vai abrir as ferramentas junto com a tua prática. Isso só vai te enriquecer, só vai te abrir literalmente portas, tá bom? Eu espero que de fato você tenha curtido a nossa aula, que você compartilhe com outros seguidores aí, porque essa aula ficou enorme e quem ficou até o final é um cara que merece meus parabéns. Curte a aula, deixa aí seus comentários, suas dúvidas e o que você está achando, porque eu adoro ver, ainda que eu demore às vezes para deixar algumas respostas, porque eu vejo várias respostas, acredite, eu vejo as respostas de vocês, tá bom? Deixe seus pedidos de aulas, seus comentários para futuros temas de aulas, que eu vou gostar, tá bom? Te encontro nas próximas videoaulas, hein? Fui!